De volta com o nosso Você Bonita para falar de jejum intermitente. Vamos à pauta, mas antes eu tenho que ler uma nota para vocês, né? Foi o que nos, enfim, alertou ali que seria importante a gente colocar essas novas informações que saíram. Vou ler a nota para vocês, que diz assim: um estudo realizado no Centro Alemão de Pesquisa do Câncer e publicado na revista Cell Metabolism revelou que o jejum intermitente pode proteger contra a inflamação do fígado e até mesmo contra o câncer, gente. Os pesquisadores descobriram que o jejum interrompe a progressão da doença hepática gordurosa não alcoólica, um precursor dessa inflamação crônica no fígado. E a gente vai entender melhor todas essas informações a partir de agora com a nutricionista Flávia Trajano. Bem-vinda. Obrigada. Prazer em recebê-la. Juju estava contando que você teve, assim, excelentes indicações, né, Juju? Que, enfim, que seria super bacana abordar este assunto com você. Na sua prática clínica, você vive muito isso. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria iniciar com o conceito de jejum intermitente. A gente tá, né, fala assim, jejum e tal, e não entende exatamente esse conceito. Muito obrigada também pelo convite, um prazer estar aqui. O jejum intermitente é um estilo de vida alimentar, onde você faz um período de uma janela de alimentação. Tá. Por exemplo, tem pessoas que já pulam café da manhã, naturalmente, aquelas pessoas que fazem um jejum intuitivo, Tá. que dá mais ou menos um jejum de 16 horas. E o período que essa pessoa vai se alimentar é um período de 8 horas. Então, esse é o mais básico. Esse é o básico, mas tem que, no mínimo, 12 horas No mínimo. em jejum. Isso é considerado... 12 já é considerado jejum intermitente? O 12 horas seria o básico, assim, o fisiológico. O fisiológico, porque tá. Durante o período de jejum e durante o sono, alguns reparos, alguns processos fisiológicos, metabólicos, são importantes e precisa-se estar em jejum. Tá. Parte disso a gente faz enquanto a gente dorme. E a pessoa que prolonga esse período do jejum matutino, ela vai estender esse reparo celular, esse descanso que o organismo tem, onde o corpo se concentra nesses processos metabólicos. Então, o jejum não é só para emagrecer. Mas quem quiser, a gente estava até comentando antes do intervalo, quem quiser mandar perguntinhas a respeito, né, de emagrecimento, etc., e os benefícios, é claro que a gente vai abordar essa parte também. Mas queria entender um pouco essa questão da pesquisa, né, de diminuir a questão inflamatória, até sugerem aí algo que também, enfim, pode ajudar na prevenção do câncer. Uma coisa muito importante que acontece durante o jejum é que o nosso organismo deixa de utilizar a glicose, o açúcar, que a gente constantemente está comendo. Quando a gente está em jejum, o corpo recebe outro nutriente, que é a gordura. Tanto a gordura que vem da nossa dieta quanto a gordura corporal. Então, se é um jejum um pouco mais estendido, é a nossa gordura que entra em ação. Entendi. E nesse processo de quando o corpo utiliza a gordura como fonte de energia, é onde todos esses reparos, e principalmente na questão inflamatória. Porque quando a gente come muito frequentemente, constantemente, mesmo que a pessoa seja magra, ela está constantemente exposta a estar mais inflamada, porque cada vez que a gente come, a gente aumenta hormônios recorrentes à inflamação. Entendi. E não só essa questão da gordura já estocada, que já produz mais gordura e mais inflamação. Sim. Mas a gente falou ontem até de cortisol e tal, mas a questão da insulina também. Exatamente. O jejum intermitente, então, a gente pode dizer que ele é interessante para estabilizar insulina para quem tem problema com isso? Exatamente, porque quando a gente está em jejum, nós não produzimos, a insulina ela é mínima, essa produção, essa excreção. Então, para o diabético, para o paciente que tem problema de doença hepática, fígado gorduroso, essa insulina ela vai ser reduzida drasticamente durante o período de jejum. Então, tá aí mais uma explicação do uso do que está em estoque. Exato. E não da energia vinda do carboidrato, enfim, gerada ali pela questão da insulina. Olha que interessante. Exatamente. E isso já com 12 horas, já pode com ajudar muito. Com 12 horas, os estudos são claros que a partir de 12 horas já se tem benefícios. E uma curiosidade, como o nosso organismo ele funciona muito melhor nesse processo digestório durante o dia, então aquela pessoa que tem o hábito de parar de comer mais cedo, ela janta até às 6 da tarde, às 5 da tarde, ela vai ter ainda mais benefícios, porque Sério? até o horário dela dormir, esses processos de digestão já vão ter acontecido.
e aí ela já entra nesse modo de reparação. Olha que loucura. Então, às 12 horas, parando de comer mais cedo é ainda mais benéfico. É ainda melhor. Interessante. Tem perguntinha do público já vou colocar na tela para a gente entender um pouquinho outras questões que estão aqui, que a gente ilustrou, alguns fatores aí para vocês, né, prestarem atenção e até para ter uma ideia se já estão com essa inflamação que a Flávia comentou. Então a perguntinha é da Isa. Obrigada, Isa, um beijo para você. Jejum intermitente para pessoas obesas é recomendado? A gente está falando de jejum intermitente, já vou colocar aqui para vocês algumas questões associadas, então, que a gente vai falar, mas antes vamos responder a perguntinha da Isa. A Isa foi direta, né, Isa? Não te falei? Conheço meu público. Jejum intermitente para pessoas obesas é recomendado? Vamos lá, Flávia. Então, quando a gente falou que durante o jejum, o que é utilizado como fonte de energia? Gordura. E o que os obesos têm um pouco a mais é a gordura, né? Em alguns casos, mais ou menos. Mas lembrando, né, não precisa ser obeso para fazer jejum intermitente, mas para o obeso é sensacional o resultado. Mas sabe o que a gente observa, e aí queria te ouvir, né? Dependendo ali do grau da obesidade, até da forma como a pessoa tem, né, no seu estilo de vida, essa mudança às vezes pode ser muito dura, né? Então eu queria te ouvir nesse sentido. É uma estratégia bacana, mas talvez logo no início seja difícil de ser executada. Talvez esse paciente precise ainda desinflamar um pouquinho antes de conseguir seguir com o jejum intermitente? Exatamente. Primeiramente, a alimentação, ela tem que ser remodelada, né? Então, aquela pessoa que começa o dia comendo pão, ela vai ter muita dificuldade em fazer o jejum, porque ela vai ter um pico de insulina e aí ela vai constantemente ter fome o dia todo. Então, a ideia da primeira refeição do dia ser mais diminuída em carboidratos. Não precisa ser zero carbos, né? Contanto que a proporção daquela refeição, por exemplo, uma omelete, uma proteína, vai deixar essa carga glicêmica mais diminuída, essa insulina vai diminuir e ela não vai sentir fome constantemente, que é o que mais atrapalha os obesos. E que nesse início, enquanto o corpo está um pouquinho mais inflamado, parece que tem mais fome. Muita. Também. Muito. E é interessante que você falou ali da suplementação, né? Existem muitas pessoas hoje obesas e desnutridas ao mesmo tempo. E esse ar de desnutrição, mesmo estando acima do peso, isso gera uma fome constante. E é onde, quando a pessoa começa a fazer o jejum intermitente, ela sente aquela fome mais intensa, mas às vezes está relacionado também a um déficit nutricional. Entendi. E no momento que você consegue regular também utilizando essa parte de suplementação, o corpo para de pedir tanto porque ele está recebendo. Ele fica mais equilibrado. E você sabe que não tem muito tempo uma seguidora me mandou uma pergunta até interessante. Ela falou, Carol, mas a comida não é melhor que a suplementação? A comida tem que estar dentro do que pode ser ingerido como comida, certo? Exatamente. Flávia, queria te ouvir. A comida é fundamental, né, para um organismo saudável. Mas hoje em dia, sem a suplementação, realmente a qualidade de vida fica diminuída, porque nós não conseguimos obter tudo somente da comida, infelizmente, né? Talvez a gente tenha que comer muito mais. Muito mais. E aí, a densidade, enfim, a comida, ela vem, claro, com a sua questão na caloria. A suplementação não tem caloria. Não tem. E o obeso, ele tem a questão, assim, se ele come muita quantidade frequentemente, ele fica com aquele problema da insulina sempre alta, que é um fator que vai completamente atrapalhar o processo de emagrecimento, né? Para emagrecer, a pessoa precisa ter mais saciedade nos alimentos que ela consome e precisa se sentir mais confortável em passar mais períodos sem se alimentar, né? Para que aquela comida seja suficiente, necessária e sacietógena para aquele processo do jejum. E o que a gente pode consumir em jejum? Existe, essa pergunta é a mais clássica. E é polêmica, né, Flávia? Então, só contextualizando, o meu maior jejum foi um jejum de 8 dias que eu fiz numa clínica na Alemanha. Você tá brincando? Foi. Você tá... Não. 8? Sim, 8 dias, sem comer. E lá nessa clínica, eles serviam um tipo de caldo de legumes, só um caldo. Só fazendo um parênteses, a gente já estava numa clínica, você estava sob cuidado, tudo. Sim, acompanhado uma clínica médica. Pelo amor de Deus, não tentem fazer isso sozinho. É a melhor clínica de wellness considerado ganhar esse ano do mundo. É uma clínica centenária, para você ter uma ideia. Tem pessoas que vão para lá e ficam 1, 2, 3 semanas.
E lá, durante o período de jejum, você consumia alguns caldos de legumes, só o caldo mesmo, não era uma sopa. Entendi. E aí tinha alguns sais minerais e eles comprovaram lá na clínica que não quebrava o jejum e que não interrompia o processo de cetose. O que é cetose? É aquele estágio quando você está queimando gordura. Então ele não interrompia esse estado metabólico, mesmo consumindo lá diariamente. Claro que foi um jejum mais prolongado, né? Mas quando falo se pode ingerir uma mínima caloria, em tese até 30 calorias não seria algo que quebrasse o jejum. Agora o açúcar, sim, o açúcar e do o café. Adoçante? O adoçante, mesmo ele sem calorias, pelo sabor doce, o seu cérebro reconhecer aquele sabor, ele pode alterar a sua sensação de fome. Entendi. E aí pode atrapalhar o processo. E a insulina sobe um pouquinho, sobe então sai também. de cetose. Mesmo com o adoçante, a insulina sobe. Até o diabético, ele sobe. Agora, olha que interessante essa nossa discussão da questão do jejum intermitente. E lembrando, gente, você estava ali na clínica, porque não, se a gente fala, as pessoas escutam, não façam sozinho, precisa de orientação de nutricionista, de médico, entender se é uma indicação para você, né? Mas aqui foi um teste que você fez como pessoa e como profissional. Sim, eu já era nutricionista e eles me convidaram para conhecer o protocolo. E aí eu fiquei interna lá nessa clínica durante esses 8 dias. E estudando tudo isso. Estudando. Muito bom. Tem perguntinha, Fu? Vou deixar espaço aqui para o público, eu sei que vocês estão... Muita pergunta. Patrícia, obrigada, um beijo. Posso sair do jejum e ir para o almoço? Se sim, o que comer nesse almoço? Esse é o protocolo mais básico, né? Que é o de 16 horas, você pula o café da manhã e vai direto à primeira refeição, que é o desjejum no almoço. Como a gente falou, é aquele prato com mais proteínas, né? Se você é vegetariano, vai priorizar os alimentos que você consome na sua dieta, mais proteicos. Se você é carnívoro, então vai ser um bife, um frango, né? Uma carne da sua preferência. E saladas ali, tudo que a gente fala, comida de verdade, que você se sinta com saciedade, né? E porque não adianta, tem gente que vai lá e come uma quantidade mínima, né? E aí fica com aquela fome recorrente. O jejum, a ideia não é você viver com fome, é você comer, se sentir saciado. E quando o seu corpo entende isso e começa a queimar a gordura como fonte de energia, essa fome ela vai cada vez mais diminuindo e você cada vez fica mais confortável com o processo do jejum. Você acredita que aquele período que a gente fala, eu costumo dizer porque eu sou low carb há muitos anos, que precisa de 21 dias. 21. Eu falo isso para todo mundo. Você precisa de 21 dias. Se você superar e conquistar 21 dias, o seu corpo não vai voltar a te pedir o açúcar e etc. como antes. No jejum intermitente é mais ou menos isso, mas não ficar em jejum 21 dias, quero dizer. Mas enfim, fazer de forma adequada esse jejum num período de tempo? Sim. 21 dias, as 2 primeiras semanas pode sentir, ter essa sensação às vezes de fraqueza, de tontura. E muitas vezes, Carol, é um sinal que o corpo está dando de falta de sais. E o sódio é um dos minerais que a gente mais perde nas primeiras horas ali de jejum. Então, às vezes as pessoas colocam um pouquinho de sal embaixo da língua e já equilibra o sal integral marinho, né? Não o sal refinado. E aí a pessoa se sente mais confortável, porque ela está repondo aquele sal principal aí, e é o que a gente mais sente desconforto quando a gente está em jejum. Aquela sensação que parece que a pressão está mais baixa, que você fica meio... Mas isso com o tempo o corpo vai se regulando. E o magnésio é um dos suplementos, na verdade é um dos nutrientes mais importantes para quem faz jejum, porque ele equilibra e a pessoa se sente mais confortável. Olha que interessante. Aqueles shots, então, limão com cúrcuma, gengibre, um pouquinho de sal agora, vinagre de maçã, maravilhoso. Podemos, pode ser ingerido sem quebrar o jejum. Café, então, sem adoçante, sem açúcar? Isso. Chá, sem adoçante, sem açúcar e água? E água. Água com gás também pode. Você acha que é interessante e até, vamos pensar assim, inteligente para quem talvez não vá conseguir todos os dias colocar em prática esse jejum, até pela questão do comportamento, coisa cultural, ou a vida como ela é, o trabalho que ela executa, são muitas questões envolvidas, né, Flávia? Mas de repente, assim, durante a semana tentar fazer esse fisiológico de 12 horas e no final de semana, que às vezes a gente tem um tempinho para dormir um pouquinho a mais, de repente tentar o de 14, 16, você acha que isso é legal? Já pode ser uma coisa bacana para a saúde? Muito. E um dos protocolos mais estudados é o jejum alternado, que é realmente isso.
A maior parte do tempo a pessoa faz esse fisiológico de 12 horas e, sei lá, 2 vezes na semana, 1 vez ou 3 vezes, faz um jejum um pouco mais estendido. Então, entra até nesse estudo que você leu no início, fala do protocolo do jejum alternado. Não é aquele jejum diário da mesma forma. Olha que interessante. Às vezes a pessoa fala, eu nunca vou conseguir, imagina, todos os dias da minha vida, né? Enfim, jejum de 16 horas. Mas tem as suas indicações, então, algumas mudanças. Sim, aí, é possível. Vamos colocar a perguntinha do público, porque esse assunto realmente é muito interessante. Vamos lá. Ainda mais depois do que você contou, né, Flávia? Carlos, obrigado. Um beijo pra você. Quantas horas eu posso fazer sem prejudicar ou perder massa magra? Deixamos a perguntinha do Carlos e eu sei que muitas meninas, muitas mulheres também têm essa dúvida. E aí, quantas horas eu posso fazer sem prejudicar ou perder massa magra? Vamos lá, Flávia, a grande questão de jejum intermitente é que falam que a gente pode perder massa magra. Perde para massa magra, mas isso não é... A gente sempre está se baseando nos estudos, né? Certo. Já existem estudos que até 72 horas não se perde massa magra. 3 dias em jejum. Só que a minha pergunta é a seguinte. E a atividade física e o jejum? Como é que... Porque para também ganhar mais músculo, também mantê-lo, a alimentação, obviamente, é muito importante, mas precisa fazer força. Precisa quebrar essa fibra muscular. E aí? Como os estudos, então, associam a atividade física? O exercício para esse estímulo muscular, ele é fundamental, né? Sobre a perda de massa magra, que a gente falou, os estudos em obesos, né? O que acontece com o obeso? A preocupação primária dele é perder gordura. Ele ele nem conhece muito bem a sua composição, né, muscular, porque tem muita gordura sobreposta. No caso daquela pessoa que tem um percentual mais baixo de gordura e tem um volume muscular maior e preza muito por esse volume muscular, essa pessoa sim tem que ter mais cuidado em horas mais extenuantes, em jejuns mais prolongados. Porque se ela tem pouca reserva de gordura, depois da gordura, o músculo sim pode virar uma fonte de energia. Entendi. Então, e já no obeso não, né? Então, é por isso que tem que ser feito com um profissional, porque essa indicação e os detalhes vão fazer diferença, né, no processo desse jejum intermitente, claro, nos benefícios que todo mundo quer colher, a gente só quer a parte boa, né? Eu vou colocar aqui na tela, a gente separou algumas questões aqui associadas, então, a essa questão de inflamação. Então, as doenças que estão relacionadas à inflamação, diabetes, doença cardiovascular, artrite e outras doenças articulares, alergias, doença pulmonar obstrutiva crônica, tem mais um que é psoríase, artrite reumatoide, câncer, fígado gorduroso. Tudo isso aqui com esse estudo, então, comprova-se que o jejum intermitente pode melhorar essas condições. Sim, que são todas doenças que estão relacionadas a processos inflamatórios mais elevados. Tá. Então, por quê? Qual é a forma que a gente mais se inflama? Alimentação em excesso. É a forma mais recorrente, mais intensa que o organismo pode se inflamar. Então, durante o período de jejum, você reduz esse excesso. Por mais que você não mude completamente a sua alimentação, uma pessoa que come lá 7 vezes ao dia, fica beliscando o tempo todo. Se ela passa a comer 2, 3 vezes, obviamente ela vai reduzir. Que loucura, que interessante. É muito interessante. A gente deixou também as caixinhas aqui, antes das próximas perguntinhas do público. Olha lá. Então, aqui a gente falou um pouquinho como você sente que está inflamado, né, Flávia? Exato. São alguns toques aqui para o pessoal de casa se identificar. Então, dores constantes, doente frequentemente, isso aqui é uma coisa muito interessante da gente analisar, né? É pela inflamação. Sim, aquela pessoa que tem rinite, está sempre com sinusite ou uma gripe que seja, é um organismo que está mais inflamado e o sistema imunológico está mais deficiente. Fadiga e cansaço constante, problemas digestivos, refluxo ácido, distúrbios de humor e o próprio ganho de peso. Tá aí, então, para vocês guardarem um pouquinho, todo mundo, né, tentar se identificar com essas caixinhas aqui. Tem mais perguntinha, Fu? Na tela, aproveitem, gente, estamos ao vivo, hein? Vocês pediram muito essa pauta, vamos lá. Ana Lúcia, obrigada, um beijo. Faço jejum intermitente há muitos anos. Já me acostumei e janto às 6 da tarde, vou tomar café no outro dia às 9 da manhã. Será que o organismo acostuma e cessa os benefícios do jejum?
Os benefícios do jejum, eles sempre vão acontecer, independente se você não está perdendo peso. Tá. Isso a gente consegue ver até nos pacientes, que a gente compara exames de um ano atrás. Esses dias eu recebi uma paciente no Rio que a insulina dela estava em 30 e em um ano foi para 10. Nossa Senhora. E ela chegou lá dizendo que não seguiu muito bem a cartilha, que ela não tinha perdido nenhum quilo. Mas ela continuou, ela falou, Flávia, fiz o jejum certinho, mas podia ter melhorado a parte da alimentação. Eu gosto de uma massa, de um vinho. E sim, o jejum tem benefícios, mesmo que você não perca peso e mesmo que o corpo não vai se adaptar a essa questão dos benefícios fisiológicos. A questão do emagrecimento, sim, pode ser que o corpo se adapte, né? Sempre quando você faz uma restrição, isso acontece numa dieta convencional. Se você faz uma restrição calórica muito intensa, por muitos meses, o seu corpo, o seu organismo tende a se adaptar àquela quantidade e ele vai passar a gastar menos. E com jejum não, o jejum é intermitente, se você faz de formas alternadas. Por exemplo, terça e quinta eu vou fazer 24 horas, nos outros dias eu faço 12. Então são estímulos diferentes onde o corpo não vai se acostumar porque ele está recebendo estímulos diferentes. E até, eventualmente, entender essa questão calórica que está sendo ingerida nas janelas que pode comer. Exatamente. Né? Até porque quando você estende um pouco mais o período do jejum, naturalmente a sua ingesta alimentar também reduz, né? Por exemplo, o protocolo de 24 horas, que é o OMAD, o One Meal a Day, geralmente uma refeição é uma única refeição em um dia da semana. Então, obviamente, você nunca vai conseguir comer em uma única refeição que você comeria em 3, 4, 5. Sem dúvida. E treinar em jejum? Como é que é essa questão? Tem benefícios também? Não é para todo mundo? Sobre essa questão do obeso, da adaptação, a ideia é que ele comece aos poucos, né? Começar o jejum, porque tem muita gente que está sedentário, quer começar tudo junto. Ao mesmo tempo, aí vai ter uma certa dificuldade. Em geral, as pessoas que já treinam, já têm um cuidado mínimo na alimentação, elas se sentem bem treinando em jejum. Porque é o que a gente falou, o que vai ser utilizado quando você treina em jejum? É a sua gordura. Então, esse processo da cetose, a sua adrenalina aumenta, você sente até mais energia do que depois que você, sei lá, você come um prato de macarrão, você já vai ter aquela vontade de dormir, né? Então, aos poucos, se conhecendo, tendo aí um acompanhamento com um profissional, mas que pode sim ser bacana. Muito bom. Tá certo. Tem mais perguntinha na tela. Sonimar, obrigada, um beijo. Quem fez bariátrica pode fazer jejum? Essa pergunta também é muito recorrente lá no Instagram. Sim, algumas pessoas já relatam que elas se sentem bem fazendo jejum mesmo com a bariátrica. O paciente bariátrico tem que ter aquele cuidado que a gente falou do cuidado dos nutrientes, da suplementação, porque ele já tem uma tendência muito maior a ter necessidades nutricionais devido ao fator absortivo que fica diminuído. Então, e no jejum a gente ingere menos quantidade, então se já tem uma deficiência é preciso fazer o acompanhamento na parte da suplementação para ter sucesso, mas sim é possível. É possível. E tem benefícios também, né? Porque o corpo vai agir da mesma forma, como a pessoa que não fez ali a bariátrica. Mas precisa de orientação. Sim, o bariátrico principalmente na questão da nutrição, do que ele precisa, né? Porque ele pode ter muitos prejuízos com essa deficiência crônica. Tá certo. Tem mais perguntinha? Olha lá. Sabia que vocês iam gostar desse assunto. Amora, obrigada, um beijo. Quando saímos de jejum, podemos consumir whey ou precisa ser um alimento sólido? Boa pergunta. Boa pergunta. Olha, na minha opinião, sempre é melhor optar por comida de verdade. Eu também. O whey é um suplemento proteico, então assim, se o objetivo da pessoa é emagrecer, se ela está obesa ou com sobrepeso, comida de verdade é a melhor opção. Ela não precisa suplementar, né? E o ideal é que essa saída do jejum tenha mais proteína do que fonte de carboidrato. Exatamente. Carboidrato assim, com alta carga glicêmica. Isso. Pode ter muito carboidrato. Todos os legumes que têm baixa carga e baixo índice. Exatamente. Tá. E controlar, então, nesse retorno, proteína e carboidrato. Exatamente. E a hidratação? É legal, porque como pode a água, ainda assim, é legal ou não é legal ficar consumindo? É muito importante, sim,
você consumir água, porém, durante o período de jejum, você sente menos necessidade, porque muito do que a gente sente ali pela sede é um processo do sistema digestório lá para ajudar nesse transporte dos alimentos. Se você come menos em um período reduzido do dia, essa necessidade hídrica ela diminui. Entendi. Nesse jejum de 8 dias, a partir do terceiro dia eu escutava a água, eu escutava o barulhinho, sabe, no intestino, porque Menina, estava que tudo loucura. vazio. Você tem isso lá no seu Instagram? Tenho. Eu vou no final da pauta contar para todo mundo, porque a história dela tá lá, né? Para quem quiser os detalhes, né? Sim. Interessante. Tem mais perguntinha? Dá tempo, né? Temos 2 minutinhos, Fu? Olha lá. 1 minuto. Pati, obrigada, um beijo. Tomar acelerador de metabolismo faz a gente sentir mais vontade, acho que de comer, né? No jejum? Ixi. Peraí, tomar acelerador de metabolismo faz a gente... Não entendi. De comer, né? Deve ser de comer, Acho que né? sim. Se for aqueles termogênicos, que são aceleradores metabólicos na questão termogênica, não vai influenciar na questão do apetite, não. Nada disso. Não. Quanto tempo, Fu? Ai, 30 segundos. Flávia, eu adorei. Obrigada, Obrigada. viu? Vai lá no Insta dela, que o Insta dela chama @jejum-intermitente. @jejum-intermitente. Então tínhamos que conversar com ela. A Flávia Trajano é nutricionista e quem ficou com dúvida, vai lá no Instagram para conhecer o trabalho pessoalmente, tirar as dúvidas com ela. Obrigada, viu? Obrigada Muito também. legal, adorei. Sempre muito bom.